Acredite na evolução do seu conhecimento. Acredite no amadurecimento do seu plano. Eu repito incansavelmente nos meus canais que falta aos nossos jovens investidores. Falta uma noção mais clara de objetivo. Se eu quero realizar muitos sonhos na vida, o próximo passo é simplificar o meu estilo de vida. Exato. Eu insisto nesse ponto da vida mais simples porque eu acho que o brasileiro não está errado em pensar em ter o seu cantinho próprio. Não está errado em pensar em receber amigos em casa, não está errado em pensar em dar conforto para a família. Ele está errando no tamanho do passo. O primeiro passo é se envolver mais e aprender mais. Como? 20, 25% das pessoas aprendem lendo. Uma parte muito maior das pessoas aprende assistindo. YouTube, enfim, grava, baixa alguma coisa. Tem gente que não tem tempo de assistir. Cara, põe um fone de ouvido no trânsito. Acho que hoje tem fone seguro, né, para trânsito. Sim. Mas ouça um podcast. Mas envolva-se, entenda. Eu acho que planejamento financeiro ele é muito menos uma questão de matemática, muito mais uma questão de parar e pensar. Pensa, faz as contas. As consequências. Se você seguir como você está agora, como você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 20, daqui a 30? Acredite na evolução do seu conhecimento. Acredite no amadurecimento do seu plano. Eu repito incansavelmente nos meus canais que planos não foram feitos para dar certo. Você tem 10 anos para realizar um projeto e daqui a 10 anos esse projeto acontecer exatamente como você previa, alguma coisa deu muito errado. Você não evoluiu nada em 10 anos, porque você chegou a um resultado com conhecimento que você tinha 10 anos atrás. Então, eu recomendo às pessoas que parem, pensem, construam um plano com o conhecimento que tem. Se esse plano parece impossível, comece. E confie na sua capacidade de se envolver, de aprender, de transformar, de se conectar com pessoas diferentes que vão trazer ideias novas e vão ajudar a melhorar seu plano. Simples assim. Quando a gente fala construir o futuro, pensar no futuro, começa por pensar no presente. Eu tenho que ser uma pessoa feliz, eu tenho que ser uma pessoa realizada, eu tenho que estar construindo e realizando sonhos de curto e médio prazo. Sonhos custam caro. Se eu quero realizar muitos sonhos na vida, o próximo passo é simplificar o meu estilo de vida. Exato. Existe uma estratégia simples para liquidar dívidas ou liquidar o endividamento, composta por 3 passos, que é aumentar sua renda enquanto puder, ou o quanto puder. Então isso envolve horas extras, segundo trabalho, renda extra, trabalho de fim de semana, feriado. Então fazer o que você não quer fazer por um prazo conhecido. Quanto? Tem que fazer uma conta aí de que esforço eu preciso fazer para liquidar as dívidas. Então o primeiro exercício é somar todas as dívidas, somar tudo que eu precisaria reunir de recursos para pagar essas dívidas, não sair pagando, né? Primeiro a gente vai montar o projeto, depois de montar o projeto a gente apresenta aos credores para conseguir algum desconto e aí quita. Mas as oportunidades hoje, se você precisa aprender sobre um ofício, você faz de graça, você faz online. O que falta é alertar essas pessoas que as oportunidades estão ali. Eles pararem de pedir ajuda. Né? Para de pedir ajuda, pelo amor de Deus. Né? Mas dedica um tempo, esse tempo que você fica pedindo ajuda, dedica, já que a internet está acessível, busca conhecimento. Sim. Tem cara que tem grana ali, mas que está improvisando no trabalho, que se você estudar esse trabalho antes, sem grana você capta um dinheiro numa cooperativa, você sai fazendo um negócio muito melhor que alguém que vem de berço de ouro, alguém que tem grana. Então, o que nos falta é talvez uma provocação maior em busca do conhecimento, mais curiosidade. O que falta aos nossos jovens investidores? Falta uma noção mais clara de objetivo. Não é que eu quero 10, 15, 20, 30% ao ano. Eu quero investir um certo valor para colher tal resultado no longo prazo. Não necessariamente resgatar, né? Mas eu quero juntar 3 milhões para lá na frente viver com 15, 20 mil de renda de aposentadoria. Além disso, eu quero passar uma temporada no exterior. Além disso, eu quero fazer um curso. Então, quando a pessoa investe, por exemplo, em cripto, e fala, puxa, eu pus 10 mil que viraram 20, que viraram 200. Se a pessoa não tem o objetivo de, quando chegar a 200 eu vou tirar 50 e vou realizar um sonho, esses 200 vão virar 100 em algum momento, vão virar 50, daqui a pouco vira 300, e ele vai ficar surfando isso vai fazer mal para ele. Se a pessoa investe no investimento mais agressivo e aprende a realizar alguns projetos e aportar outros resultados para colher resultado interessante, ele vai ter vários projetos sendo concretizados, dando um sentido para a carteira dele. E aí quando a gente fala, qual o melhor investimento? Bom, a pessoa precisa ter primeiro uma reserva de emergências. Para não ter ansiedade, essa pessoa precisa acomodar imprevistos no curto prazo. Exato. Eu não olho o investimento sem olhar a estratégia. Eu acho que essa é uma lacuna a ser preenchida no Brasil ainda.
O brasileiro não tinha a menor ideia do que era investimento há 4, 5 anos atrás. Hoje nós temos 5 milhões de CPF, logo logo deve ser 6. Todos muito jovens. A média das pessoas que estão entrando na Bolsa são pessoas bem mais jovens do que era há 10 anos atrás. Os jovens têm um pecado. Eles procuram rentabilidade. Eles procuram resultado... Rápido. Não digo... Não rápido em termos de ter na mão, mas eles querem acertar logo a tacada. Pode ser de longo prazo, mas eu quero ter o ativo que vai me dar 10 vezes minha aplicação daqui a 5 anos. O problema do jovem é que ele não está percebendo que ele está entrando num vácuo de construção de riqueza, uma riqueza que ele pode não desfrutar nunca. Eu, nos meus 24 anos de carreira, dei muita consultoria para caras que... Tem um caso emblemático, um cara que era colega de trabalho meu. Ele era professor quando eu era professor e trabalhava na área de banco de investimentos, private banking, e ele decidiu se aposentar num dado momento, recebeu lá 14 milhões de reais, era muito naquela época, continua sendo muito hoje. Falou, cara, vou parar, não aguento o estresse, não aguento o risco, não aguento estar sempre na beira do abismo lidando com esse mercado volátil que a gente tem. Então ele estava se machucando com o mercado de renda variável. Esse cara voltou a dar aula depois de 3 anos de ter se aposentado. Por quê? Tomou uma pancada. Por mais que ele fosse expert no assunto, ele transformou 10 mil em 100 mil, 100 mil em 1 milhão, 1 milhão em 10 milhões, embolsou lá 14 e de repente, uma estratégia errada, perdeu boa parte do patrimônio. O que falta aos nossos jovens investidores? Falta uma noção mais clara de objetivo. Não é que eu quero 10, 15, 20, 30% ao ano. Eu quero investir um certo valor para colher tal resultado no longo prazo. Não necessariamente resgatar, né? Mas eu quero juntar 3 milhões para lá na frente viver com 15, 20 mil de renda de aposentadoria. Além disso, eu quero passar uma temporada no exterior. Além disso, eu quero fazer um curso. Minimalismo, para algumas pessoas é um estilo de vida. Algumas, assim, 1 em cada 5 pessoas é estilo de vida. Para a maioria das pessoas é um exercício. Minimalismo é quando você abre mão de tudo que não for fundamental. Você reduz drasticamente consumos de conveniência. Você deixa de jantar fora, você deixa de ter itens de decoração na sua casa, você deixa de ter caprichos e mimos e colecionáveis. Então, quando você passa a gastar só o básico que você precisa para comer. Você tem o mínimo de consumo para dar aquele conforto básico, né? Você se contenta com um livro de lazer, você está sendo minimalista. Pessoas que experimentam o minimalismo, 1 em cada 5, como eu falei, se apaixonam pela ideia. Cara, eu não sabia que com o que eu ganho, eu posso ter uma vida simples e viajar o mundo todo, né? A questão não é exatamente a economia, é que as pessoas minimalistas, quando elas organizam as finanças, elas criam a condição de se tornarem essencialistas. Esse é o ponto importante. A partir do momento que você elimina o que você não precisa, você passa a ter um orçamento disponível. Com orçamento disponível, você pode poupar muito para o seu futuro. Um pouquinho mais de perspicácia, você poupa o que é adequado para o seu futuro, mas passa a gastar muito com o que é importante para você. E aí que eu acho que é o grande barato, porque a pessoa se higienizou daquele consumo que todo mundo tem que ter um streaming de vídeo, todo mundo tem que ter um streaming de música, todo mundo tem que ter uma casa espaçosa, todo mundo tem que jantar fora, todo mundo tem que viajar. Não. Para. Enxuga tudo por alguns meses. Enxugou, sobrou dinheiro, agora começa a gastar com o que te importa. O que te importa? Essencialismo é você gastar bem o que realmente importa para você. As pessoas se tornam mais felizes, mais motivadas quando começam a ter uma vida com melhor significado. Qualquer pessoa vai errar se tentar sugerir o que é importante para você. Você é diferente da Carol, que é diferente de mim, que é diferente de qualquer pessoa que está nos ouvindo. Cada um tem paixões. Esse autoconhecimento não é um negócio simples. Tem que conversar um pouquinho com você mesmo no começo, depois conversar, abrir o jogo com pessoas que você ama. E, cara, o que eu estou perdendo da vida, né? Um exercício legal que eu sempre faço é volta para a adolescência e tenta pensar no que você queria ser quando você crescesse, o que você queria fazer na sua carreira. Aí você seguiu uma carreira pelo que dava grana. Cara, que tal agora você dedicar um tempinho a aprender aquilo que você gosta, aquilo que tem sentido para você? Você começa a se tornar uma pessoa mais autêntica e feliz. Você vai soltando umas amarras com que era só grana para você. Uma pessoa essencialista é uma pessoa que contribui melhor para a sociedade, porque ela, fazendo o que gosta, estudando o que gosta, ela vai ter o maior ímpeto de fazer e estudar do que pessoas que fazem aquilo por obrigação. Ela tende a ser um aluno, um profissional melhor do que os outros. Vai se destacar mais do que a média, vai ser mais recompensado do que a média, vai crescer mais do que a média.
Então, as pessoas ficam melhores quando descobrem o caminho. Para descobrir esse caminho, tem que investir nesse caminho. Tem que fazer cursos nessa área. Sim. Eu tenho que estar próximo de pessoas que estão nessa área. Tem que criar um network nessa área. Então, você vai ter uma vida melhor. Para chegar nesse essencialismo, eu acho que o minimalismo é um caminho. Legal. Desapega do convencional, desapega do consumo, para se tornar uma pessoa essencial no segundo momento. Legal. E aí, quando você passar a ganhar 1.500, você passa a viver com 1.200. Viva sempre um degrau abaixo. Essa é a receita infalível para a gente ter sempre um fôlego para crescer, sempre trabalhar em investimentos e jamais deixar de se qualificar. Quem ganha pouco, invista em si mesmo.